Minha jornada começou aos 25 anos, quando me vi morando na antiga e pitoresca casa que minha avó havia me deixado. Era uma casa modesta e resistente, aninhada em um bairro suburbano sereno, um forte contraste com a agitação da vida na cidade. Minha avó, uma mulher calorosa por parte de pai, sempre fez questão de que eu não passasse necessidade. Embora não fosse nova nem luxuosa, a casa era bem cuidada e cercada por um cenário de manhãs tranquilas, repletas do canto dos pássaros. Meu nome é Camila, e naquela época, a vida parecia relativamente simples. Eu havia conseguido um emprego estável, era dona da minha própria casa e acreditava estar cercada por uma família amorosa, minha mãe, meu padrasto e minha meia-irmã mais nova, Luna, que tinha acabado de comemorar seus 20 anos. Eles moravam em uma casa moderna, mais próxima do centro urbano, ainda sobrecarregados por uma hipoteca que estava longe de ser quitada. Numa tarde de domingo, durante nosso habitual café, minha mãe se aproximou de mim com uma proposta. Camila, querida, podemos conversar? Ela começou, com um tom sério, mas animado. Você sabe, seu padrasto e eu temos pensado, essa sua casa, com essa localização tranquila e esse jardim espaçoso, é exatamente o que sempre sonhamos. Eu escutei, curiosa para saber aonde aquela conversa levaria. Ela continuou. E, vamos ser sinceros, o seu trajeto até o trabalho daqui é bem cansativo. Da nossa casa é muito mais perto do seu escritório. Foi então que ela revelou seu grande plano. Deveríamos trocar de casa. Eles se mudariam para a casa da minha avó, e eu me mudaria para a deles, mais central, em Locite. Só continue pagando a nossa hipoteca, ela sugeriu. Pense bem, você economizaria muito tempo de deslocamento, e a nossa casa é maior, mais moderna. A ideia não era de todo ruim. A casa deles era de fato mais próxima do meu trabalho, moderna, espaçosa. E quanto à papelada? Perguntei, começando a pensar nos aspectos legais da proposta. Ah, querida, somos uma família. Por que gastar dinheiro com advogados? Você sabe que eu nunca faria nada para te prejudicar, respondeu ela, descartando qualquer necessidade de formalidades com um simples aceno de mão. Assim, a troca aconteceu rapidamente. Eu me adaptei bem ao novo ambiente, enviando os pagamentos da hipoteca para minha mãe todos os meses, muitas vezes até acrescentando um valor extra para ajudá-los mais rápido. Também investi na reforma da casa, atualizando eletrodomésticos e redecorando vários cômodos. Por 5 anos, esse arranjo funcionou sem problemas. Eu apreciava o deslocamento mais curto e o conforto de uma casa moderna, confiando plenamente no acordo sólido que tinha com minha família. No entanto, tudo mudou depois de uma viagem de negócios rotineira. Passei 4 semanas fora do estado, envolvida em reuniões e apresentações, ansiosa para voltar e descansar no conforto da minha cama. Mas, ao chegar em casa numa noite fria, algo pareceu estranho. A luz da varanda estava acesa, e uma surpresa perturbadora me esperava. Eu estava trancada do lado de fora, incapaz de acessar a vida que pensei ter construído com tanto esforço e segurança. Assim que me aproximei da casa naquela noite, senti imediatamente que algo estava errado. A luz da varanda estava acesa, uma coisa estranha, já que eu morava sozinha e tinha certeza de que havia apagado todas as luzes antes de viajar. Que diabos? Murmurei, com a frustração começando a borbulhar enquanto minha chave se recusava a girar na fechadura. Depois de várias tentativas frustradas, o pânico começou a tomar conta de mim. Estava claro, alguém havia trocado as fechaduras. Justo quando eu estava prestes a ligar para um chaveiro, a porta se abriu, e quem apareceu foi minha irmã, Luna, agora com 24 anos, usando casualmente meus chinelos felpudos favoritos. Ela me olhou como se eu fosse uma vendedora inconveniente batendo a porta no meio da noite. Atrás dela, vi uma figura alta esparramada no meu sofá. Era o novo marido dela, confortável como se o espaço fosse dele há anos. Ah, você voltou, comentou Luna com um sorriso cínico. Eu queria desesperadamente apagar aquele sorriso do rosto dela. Suas coisas estão na garagem, continuou, indiferente, enquanto eu permanecia ali, mala na mão, tentando entender aquela cena surreal. Minhas coisas? Do que você está falando? Essa é a minha casa, exclamei, atônita. Não mais, respondeu Luna, examinando as próprias unhas com desinteresse. Nossos pais financiaram, apesar de viverem reclamando de dificuldades. Mamãe e papai nos deram essa casa como presente de casamento. Agora a gente mora aqui. O chão parecia desaparecer sob meus pés.
Você só pode estar louca. Eu paguei a hipoteca dessa casa por 5 anos. Sim, sobre isso, disse Luna, revirando os olhos de um jeito que me lembrou imediatamente da nossa mãe. Não é problema meu. Mamãe e papai nos deram a casa. Ela então apontou em direção à garagem com desdém. Você precisa ir embora. Saia da nossa propriedade antes que a gente chame a polícia. Ali, na minha própria varanda, de repente eu me vi sem casa. As lembranças de injustiças passadas voltaram com força. Luna sempre foi a filha favorita. Ela ganhava os iPhones mais novos, roupas de marca, até um carro zero no aniversário de 18 anos, enquanto eu me contentava com bem menos, trabalhando duro enquanto fazia faculdade comunitária. Tremendo de indignação, assisti impotente enquanto Luna começava a fechar a porta na minha cara. Para onde eu deveria ir? Gritei, desesperada. Ela deu de ombros, sem o menor interesse. Não é problema meu, arruma um hotel ou sei lá, só não volta aqui. A porta bateu com força, selando sua traição. De dentro, ouvi risos, o som de Luna e do marido celebrando a usurpação da casa na qual eu havia investido e pago durante 5 anos. Não me lembro de ter voltado pro carro, nem da direção que segui. Meu destino era a casa que troquei com meus pais, a casa que minha avó tinha originalmente me deixado. A injustiça da situação era esmagadora. O padrão de favoritismo sempre foi claro, mas aquilo ultrapassava qualquer mágoa antiga. Aquilo era minha casa, meu refúgio. Tomada por raiva e desespero, corri até a porta da minha antiga casa. A luz da varanda lançava longas sombras sobre o jardim que um dia eu mesma cuidei. Com a mão fechada em punho, bati na porta com força. Mãe, abre, a gente precisa conversar sobre o que a Luna acabou de fazer, gritei. Pude ouvir vozes abafadas e passos lá dentro, mas a porta não se abriu. Então, através da madeira, a voz da minha mãe me alcançou e abafada, mas firme. Camila, vai embora. Meu coração afundou. Mãe, por favor, abre a porta. A Luna simplesmente me trancou fora da minha própria casa. Mas a porta permaneceu fechada. O silêncio dentro da casa confirmou uma dura realidade. Minha família havia se voltado contra mim. A traição foi mais profunda do que qualquer perda material. Era a perda do que eu chamava de lar e a fratura irreversível nos laços familiares que um dia achei sólidos. O confronto aconteceu bem ali, na porta da casa que minha avó havia me deixado, enquanto eu permanecia parada, atônita. A voz do meu padrasto ecoou por trás da porta fechada. Suas palavras tiraram o chão sob meus pés. Aquela casa cuja hipoteca você pagou por 5 anos, não é mais sua, e esta aqui também não é. Esta agora é a nossa casa. Aquela declaração me atravessou como uma lâmina. Do que você está falando? Essa casa é minha. Foi a vovó quem deixou para mim. Rebati, minha voz aumentando em incredulidade. Você precisa ir embora, minha mãe completou, com a voz fria e firme, o mesmo tom que ela usava quando achava que estava sendo absolutamente racional. Vai alugar um apartamento, para de deixar todo mundo nervoso. Apoiei minhas mãos contra a porta, buscando algum tipo de apoio físico enquanto minha estrutura emocional se desmoronava. Nervoso? Você tá brincando comigo? Você me expulsou da minha própria casa. A Luna está morando no lugar que eu estava pagando. E agora vocês nem me deixam entrar para conversar? A gente investiu muito nesta casa. Nós investimos, ela retrucou, como se isso justificasse tudo. E o que dizer de todo o dinheiro que eu gastei consertando a sua casa? Gritei, minha voz alta o bastante para que a vizinhança inteira ouvisse. Os eletrodomésticos novos, o banheiro reformado, 5 anos de pagamentos da hipoteca. Isso é diferente, ela respondeu. Diferente como? Mãe, você planejou isso desde o início, não foi? Me fez pagar a hipoteca da casa de vocês enquanto morava na que a vovó me deixou, só para depois entregar meu lugar para a Luna e ficar com a casa da vovó para vocês. Plano brilhante. Me deixar sem teto enquanto dividem o que é meu. Houve uma pausa, daquelas que pairam no ar pesadas, carregadas de verdades não ditas. Então, a voz dela voltou, fria e decidida. Você precisa ir embora agora, Camila. Esta é a nossa casa, e não queremos você aqui. Algo dentro de mim estalou. Por anos, vi Luna receber tudo o que queria, enquanto eu era a filha mais velha acomodada, a que se virava sozinha, a que não fazia escândalo. Mas tudo aquilo finalmente se cristalizou em um único pensamento claro. Na verdade, mãe, você está errada sobre uma coisa, disse, com uma calma assustadora. Esta é minha casa, legalmente.
A escritura ainda está no meu nome. A vovó deixou para mim, lembra? E já que você gosta tanto de expulsar pessoas das suas casas, talvez esteja na hora de eu retribuir o favor. Você não ousaria, rosnou meu padrasto do outro lado da porta. Me testa, disparei de volta, com a raiva endurecendo dentro de mim. Cansei de ser a boazinha, cansei de ver você bajulando sua aluna favorita enquanto me usa. Saia da minha casa ou eu vou despejar vocês legalmente. O silêncio que se seguiu ao meu ultimato foi absoluto. Esperei mais alguns segundos. Então me virei e fui embora. Eu não tinha para onde ir, mas sabia exatamente o que precisava fazer. 1 hora depois, fiz check-in em um albergue barato. Minha mala ainda estava pronta da viagem de negócios. Peguei o celular e comecei a procurar um advogado. O advogado que contratei, o senhor Gabriel, foi direto e eficiente. Em apenas 3 dias, ele já havia preparado toda a documentação necessária para o despejo. Naquela manhã, voltamos a casa. Ficamos na varanda enquanto ele batia na porta com firmeza e profissionalismo. Minha mãe abriu, o rosto empalidecendo quando viu o senhor Gabriel. Bom dia, senhora Carter, ele cumprimentou, com o tom cortês, porém implacável. Estou aqui representando sua filha, Camila, proprietária legal deste imóvel. Estou entregando um aviso formal de despejo. Você não pode fazer isso, gritou meu padrasto, aparecendo por trás da minha mãe, o rosto vermelho de raiva. Podemos sim, e estamos fazendo, respondeu o senhor Gabriel, com a mesma frieza de quem sabe que está apenas cumprindo a lei. Gabriel respondeu com frieza. Vocês têm um dia para desocupar o imóvel. Se não cumprirem, seremos obrigados a envolver a polícia e entrar com uma ação judicial para despejo forçado. Observei em silêncio enquanto as expressões da minha mãe passavam de choque para raiva e, finalmente, medo. Ela tentou encontrar meu olhar, mas eu desviei. As manipulações dela tinham acabado. Querida Camila, ela começou, a voz pingando com uma doçura falsa, podemos conversar sobre isso. A hora de conversar foi antes de você me trancar do lado de fora e entregar minha casa para Luna, interrompi, firme. Um dia, mãe, é tudo que você tem. Aqueles dias foram alguns dos mais longos da minha vida. Uma contagem regressiva tensa para recuperar o que era meu por direito. Passei noites ansiosas no albergue barato onde estava hospedada, com o coração disparando a cada toque do celular. Para minha surpresa, eles atenderam ao aviso. Na manhã do 5º dia, o senhor Gabriel me ligou para informar que meus pais haviam finalmente se mudado. Quando cheguei, estavam carregando as últimas caixas em um caminhão de mudanças. Minha mãe estava parada na garagem, os olhos marejados. Você não é mais minha filha, ela sibilou, com raiva e tristeza na voz. Você é uma traidora, depois de tudo que fizemos por você. Fizeram por mim? Respondi com uma risada seca, sem alegria. Quer dizer me usar para pagar a hipoteca de vocês por 5 anos enquanto tramavam tomar minha casa? Sim, obrigada por isso. Sem dizer mais nada, ela entrou no carro. Eu os observei partirem rumo a um novo aluguel, com a van de mudança logo atrás. Em poucos minutos, a entrada da garagem estava vazia, e a casa era, de fato, minha novamente. Por dentro, a bagunça reinava, gavetas abertas, objetos espalhados, mas, felizmente, nada havia sido danificado de forma séria. De pé na antiga sala de estar da minha avó, agora minha, senti a verdade finalmente se instalar. Eu havia terminado de pagar a hipoteca deles, e eles quebraram nosso acordo verbal no instante em que me trancaram para fora. Eu estava mantendo tudo financeiramente sozinha. Sentei-me na velha cadeira de balanço da vovó, cercada por sua memória, por sua presença persistente naquele espaço. Pela primeira vez desde o início desse pesadelo, um sorriso surgiu no meu rosto. Pensei em todo o dinheiro que investi ali, os novos eletrodomésticos da cozinha, o aquecedor de água caríssimo, a reforma completa do banheiro. Eu tratei aquela casa como sendo verdadeiramente minha, acreditando, ingenuamente, que ela se tornaria legalmente minha um dia. Mas a dor real estava na hipoteca. Depois de anos pagando a mais, achando que estava garantindo meu futuro, restava pouco, cerca de $80.000, mais 3 anos, na taxa atual, e ela estaria quitada. Naquele cômodo silencioso, as lembranças voltaram, especialmente uma que, na época, eu descartei como banal, mas agora, à luz de tudo, enxergava com clareza. Foi pouco depois da troca de casas. Minha mãe, sentada na nova cozinha,
Mexia o café com aquele olhar inocente demais para ser sincero. Camila, querida, ela começou, já que estamos morando aqui agora, por que você não transfere logo a escritura da casa pra gente? Só pra tornar tudo oficial. A gente assina a nossa pra você assim que a hipoteca for paga. Naquele momento, a proposta parecia razoável, mas eu tive uma ideia melhor. Que tal transferirmos a hipoteca pro meu nome agora? Eu continuo os pagamentos e passo a casa da vovó pra você imediatamente. A mudança fugaz na expressão dela, antes que mascarasse com um sorriso, deveria ter sido meu alerta. Ah, não, ela respondeu rápido demais. Isso seria complicado com o banco. É melhor esperar até que a hipoteca seja quitada. Aí a gente troca as casas direitinho. Se ao menos eu tivesse escutado meu instinto naquela hora. Meu padrasto havia concordado com tudo, insistindo em como seria muito mais simples resolver sem envolver bancos ou advogados. Somos uma família. Afinal, agora, sentada na cadeira de balanço da minha avó, tudo fazia sentido. Eles nunca tiveram a intenção de me dar a casa, queriam as duas propriedades. Se eu tivesse transferido a casa da minha avó, como eles pediram, teria ficado sem nada, sem casa, sem direitos legais, apenas com o chão da rua sob meus pés, enquanto eles desfrutavam o conforto de ambos os imóveis. Essa percepção me gelou por dentro, mas agora, finalmente, eu estava livre das manipulações deles. Felizmente, eu tive a clareza de manter a casa legalmente em meu nome. Não era exatamente um consolo, considerando o quanto eu já havia perdido financeiramente. Mas pelo menos ainda tinha um teto sobre minha cabeça, um refúgio que eles não podiam mais tomar de mim. Foi uma lição dura, conquistada com dor, que me ensinou que laços de sangue não garantem lealdade. Talvez, no fim, tenha aprendido a ser mais cautelosa com a própria família do que com estranhos. Um dia depois de quitar o atraso da hipoteca, enquanto eu tomava café na cozinha da minha avó e pensava nos próximos passos, meu celular acendeu com o nome da minha mãe. Hesitei. Parte de mim queria evitar, mas outra parte ansiava por esse confronto. Eu precisava disso. Onde está o pagamento da hipoteca? Ela disparou assim que atendi, sem nenhum olá, com aquele tom autoritário, como se eu fosse uma inquilina inadimplente em vez de sua filha. Uma risada escapou de mim, beirando a histeria. Você está falando sério? Tá me ligando para pedir dinheiro, agora? É claro que estou. Você precisa continuar pagando a hipoteca. Ela rebateu. Deixa eu ver se entendi. Comecei, apertando a caneca de café com força, os nós dos dedos ficando brancos. Você me expulsou da casa que eu estava pagando. Entregou para Luna e o marido dela. E agora ainda espera que eu continue cobrindo os pagamentos? Você tá maluca? Aquela casa agora pertence à Luna. Ela tentou cortar. Então que a Luna pague por ela, interrompi. Firme, ela não é a nova dona? Não tá curtindo a nova vida com o marido. Na casa que eu reformei, que eu paguei. A voz da minha mãe subiu, estridente e cheia de desespero. A Luna não pode pagar. Ela acabou de se formar. Não conseguiu emprego ainda. O casamento foi caríssimo. Eles ainda estão se ajeitando. Não é mais problema meu, respondi. Uma onda de paz tomando conta de mim. Você deu a ela minha casa. Ela que arque com a hipoteca agora. Houve uma pausa. Quando ela falou de novo, seu tom mudou, aquele velho truque de manipulação, voltando ao jogo. Tudo bem, então, vamos voltar para sua casa. Eu ri, dessa vez, genuinamente. A audácia dela era quase cômica. Vai nada, tenta e eu te coloco na cadeia por invasão. Já te despejei uma vez. Quer tentar a terceira rodada? Você não pode simplesmente parar de pagar. A gente tinha um acordo. Ela protestou. Um acordo que você quebrou quando passou minha casa para Luna e o marido dela. Além disso, você tá quase quitando, né? O que restava? Os $80.000. O silêncio que veio depois pesou como chumbo. Algo estava errado. Muito errado. Mãe? Perguntei, com a voz já ficando fria. É mais do que isso? A voz dela vacilou, carregada de culpa. Um pouco mais. Quanto mais? Exigi, perdendo a paciência. Mais uma pausa tensa, com nada além da respiração dela do outro lado da linha. Cerca de 220 mil. O mundo girou. A caneca de café escorregou da minha mão, batendo no balcão. Por sorte, não quebrou, mas minha calma sim. Isso é impossível, sussurrei. Chocada, eu venho pagando essa hipoteca por 5 anos. Coloquei milhares a mais do que o valor mínimo. Não tem como. O que você fez com o dinheiro extra que eu enviei?
Minha voz ecoou pela cozinha, carregada de incredulidade e raiva. O silêncio ensurdecedor voltou, apenas para ser quebrado pela resposta dela, assustadoramente casual. Ah, nós fizemos os pagamentos regulares da hipoteca. O dinheiro extra que você mandou. Bem, tivemos algumas despesas. Que despesas? Minha voz saiu como um sussurro, mal contendo a dor da traição. Bem, seu padrasto. A conversa se dissolveu em um labirinto de desculpas e justificativas, nenhuma das quais seria capaz de remendar a fratura profunda que agora nos separava. Fiquei ali na cozinha, cercada pela névoa densa da realidade. Eles tinham me enganado, e isso era mais do que uma perda financeira. Era uma traição vinda das pessoas em quem eu mais confiava, uma lição que mudaria meus relacionamentos para sempre. Depois de toda a confusão da mudança e do golpe que recebi emocionalmente, eu precisava de uma pausa. Parti para a Europa por 4 semanas, visitando Zurique e Veneza, cada cidade mais encantadora do que a anterior. Enquanto vagava por aquelas ruas históricas, as palavras da minha mãe na nossa última conversa ecoavam na minha mente, me enchendo de raiva e incredulidade. Ela havia falado quase com um tom sonhador, descrevendo como haviam gasto o dinheiro que eu enviei. Precisávamos de férias. Depois de tanto estresse, disse, com a voz leve, como se estivesse comentando sobre uma ida ao parque. Teve também a mensalidade da faculdade da Luna, em uma universidade particular, uma despesa necessária, segundo eles, mas convenientemente omitida de mim. Depois vieram as reformas da casa. A cada lembrança, eu me sentia mais sufocada. Durante anos, os pagamentos extras que eu acreditava estarem diminuindo minha dívida estavam, na verdade, financiando o estilo de vida confortável deles. Você roubou de mim, consegui dizer, com a garganta apertada, durante a ligação. Não seja tão dramática, Camila. Somos uma família. Só redistribuímos os fundos para onde eram mais necessários, respondeu ela, com um tom irreverente. Desliguei o telefone com as mãos tremendo tanto que ele caiu no chão. Fiquei sentada na cadeira de balanço da minha avó por mais de 1 hora, tremendo de raiva, envolta por uma sensação avassaladora de traição. Quando finalmente recuperei um pouco de controle, bloqueei os números deles, da minha mãe, do meu pai, da Luna, todos. Mas, é claro, não foi tão simples. 3 dias depois, eles apareceram na minha porta, batendo com força. Abre essa porta agora mesmo, minha mãe gritou. Precisamos conversar sobre o pagamento da hipoteca. Fiquei em silêncio do outro lado, sentindo uma força recém-descoberta florescer dentro de mim. Não há nada para conversar. Então qual é o outro perfume que você tem? Meu padrasto latiu, irritado e exigente. Na verdade, nenhum. Eu parei de pagar, respondi, com a confiança crescendo a cada palavra, protegida pela solidez da porta entre nós. Mas sabe o que eu tenho? Extratos bancários mostrando todos os pagamentos que fiz, mensagens de texto, e-mails, o nosso acordo de troca de casas, e evidências de fraude. O advogado com quem falei ontem ficou bem interessado nisso. O outro lado da porta ficou em silêncio. Se vocês não pararem de me assediar, vou levar isso ao tribunal. E podem confiar, eu consigo bancar uma longa e cara batalha legal muito melhor do que vocês. Querem tentar a sorte? Eles foram embora, eventualmente, mas não sem antes despejar uma série de insultos e maldições que fariam qualquer um estremecer. Esperei até ouvir o carro deles se afastar para finalmente soltar um suspiro de alívio. 1 semana depois, minha prima Mia me ligou. Camila, acho que você deveria saber. Seus pais estão em apuros. Queimaram todas as economias, até os fundos de aposentadoria. E a Luna, ela teve uma briga feia com eles. Disseram que ela precisava começar a pagar a hipoteca. Ela gritou que eles prometeram uma casa, não uma dívida. Os vizinhos ouviram os gritos do outro lado da rua. Desliguei e olhei para o jardim, onde as íris que minha avó plantou floresciam. Suas pétalas roxas vibrantes se destacavam contra o verde exuberante das folhas. Vovó sempre dizia, você colhe o que planta. E eu me perguntei, o que minha família colheria das sementes de engano que plantaram? 2 meses depois que parei de pagar a hipoteca, os boatos voltaram a circular, e minha prima Isabela me ligou com mais uma atualização. Você não vai acreditar. Eles chamaram a polícia para a Luna e o marido dela. Disseram que, se ela não começasse a pagar a hipoteca, teria que sair. Quando ela se recusou, apareceram com 3 policiais e um aviso de despejo. Luna gritava o tempo todo sobre promessas quebradas, enquanto eles empacotavam as coisas dela.
Ao ouvir essas histórias de turbulência contínua, percebi que o ciclo de manipulação e promessas vazias finalmente tinha se fechado, revelando quem eles realmente eram. Não apenas para mim, mas agora também para Luna. Por mais dolorosa que tenha sido a jornada, parecia que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, às vezes de forma cruel, mas sempre inevitavelmente. A cada telefonema que recebia, mais peças desse caos financeiro da minha família se encaixavam. Cada parente trazia uma camada nova de revelações. A tia Ava contou que vários membros da família haviam sido abordados pedindo empréstimos. O tio Mason compartilhou sua tentativa frustrada de refinanciar a própria casa. O primo Rovan comentou sobre uma tentativa de hipoteca reversa. Mas foi a tia Elizabeth, a mais observadora de todos, quem trouxe a revelação mais chocante. Em voz baixa, confidenciou que meus pais haviam feito empréstimos pessoais para comprar o carro de luxo da Luna, uma Mercedes elegante, presente de formatura. Ainda mais inacreditável, financiaram a extravagante lua de mel dela no Havaí. Enquanto eu digeria tudo isso, memórias dos meus próprios sacrifícios vieram à tona. Anos comendo macarrão instantâneo, economizando cada centavo, tudo para pagar parcelas extras da hipoteca. O quebra-cabeça, enfim, estava se formando. Dias depois, encontrei minha amiga Ava que trabalha no banco, para um café. Com um olhar preocupado, ela me contou. Seus pais estão com as parcelas da hipoteca muito atrasadas. Eles receberam uma carta de cobrança. Estão 2 meses em atraso. O banco está prestes a executar a hipoteca. Enquanto mexia meu café, a realidade começou a afundar no peito. O banco ia tomar a casa deles. O aceno de cabeça da Ava confirmou meus piores medos. Eu já conseguia imaginar o cenário. Meus pais aparecendo na minha porta. Lágrimas nos olhos. Desculpas ensaiadas nos lábios. Promessas de mudança. Minha mãe talvez até trouxesse a torta de maçã caseira dela, como naquela vez em que sugeriu que trocássemos de casa. Mas agora era diferente. Eu estava decidida. Não podia mais ser a muleta financeira de pessoas que claramente haviam escolhido priorizar a Luna, enquanto exploravam, repetidamente, a minha boa vontade. Minha decisão se fortaleceu ainda mais enquanto eu observava as paredes sólidas da casa da minha avó, o jardim florido que ela tanto amava. Aquele era meu lar agora. Ela me deixou essa casa não como resgate para filhos irresponsáveis, mas como um santuário, um espaço seguro, um ponto de partida para o meu futuro. No último telefonema da tia Elizabeth, sua voz carregada de preocupação, ela perguntou: "Você vai ajudá-los? Vai impedir que percam tudo?" Pensei em todos os anos que passei sustentando-os enquanto eles gastavam com luxos e férias. Lembrei de quando me trancaram para fora da casa que eu mesma pagava. Foi então que percebi, com total clareza, o quanto fui manipulada. Não respondi, firme, dessa vez, não vou ajudar. Foi uma decisão dolorosa, mas necessária. Aprender a soltar as amarras daqueles que, repetidamente, causam mal a si mesmos e aos outros ao redor é uma das lições mais difíceis da vida, mas uma vez aprendida, liberta. Meus pais fizeram suas escolhas, carregadas de dívidas e decisões financeiras desastrosas. Agora, teriam que lidar com as consequências. Voltei meu foco para minha própria vida, na casa que agora era meu refúgio, um futuro que eu estava decidida a construir sob meus próprios termos. Desta vez, eu não dividiria isso com mais ninguém.